Boa tarde, senhoras e senhores. Com a permissão do meu ex-comandante, tenente-coronel Paim, permissão do meu comandante, Major Rodrigo, eu saúdo as autoridades já nominadas aqui no protocolo, os vereadores desta casa, na pessoa do seu presidente. Agradeço a presença dos nossos amigos da segurança pública, por assim dizer, Concepro, Cindilojas, HPOME, SIC, CDL, Sindicato Rural, Associação Rural, imprensa. Esse também é um resultado do trabalho dos senhores, da atenção que os senhores têm tido com a segurança pública de Vacaria. Vamos, então, apesar do nosso tempo ser curto aqui, pelo menos temos que abordar brevemente o histórico dessa operação. Como o nosso comandante atual reforçou, ela foi uma iniciativa, foi idealizada pelo coronel Paim, e lá remonta no ano de 2013, já tínhamos, através do apuro técnico, da visão técnica do batalhão, da necessidade de termos um reforço, um aporte maior de efetivo nesse período tão importante para Vacaria e para a região. Então, nós temos um aumento no número de pessoas, um aumento no número da circulação de valores, enfim. Então, se fez necessário idealizar essa operação. E Vacaria, levando em conta isso, ela possui cerca de 242 pomares. Acredito eu, Souza, que deve ser até um pouco mais, né, atualmente. Esse número aqui é de 2016, acreditamos que pode ser bem maior. Isso só em Vacaria, né, senhoras e senhores. Dos 65 mil habitantes da nossa cidade, nós temos pouco mais de 3.500 na área rural, certo? Propriedades rurais em Vacaria, nós temos 1.500. Apenas em Vacaria, senhoras e senhores. Eu não estou nem falando da área rural dos municípios limítrofes. E temos um número extremamente expressivo de 12 mil trabalhadores sendo admitidos nessa época aqui na nossa região. Vacaria bate recordes na admissão de trabalhadores no Brasil, nesses meses. Então, agora, sendo mais prático, falando da operação de 2019. Conseguimos nos meses de fevereiro e março. Por que fevereiro e março? Apesar da colheita começar antes e terminar depois, esse ano, como temos um ano de transição, a nossa operação foi realizada efetivamente a partir quase da segunda quinzena de fevereiro. Ainda assim, os números são bastante positivos. Tivemos quase 260 visitas, vistorias feitas em pomares e propriedades rurais. Cerca de 2.800 pessoas foram identificadas pelas patrulhas que atuaram diretamente na Operação Colheita. Mais de 1.700 veículos foram vistoriados. Pessoas que foram detidas ou presas em flagrante e encaminhadas até a delegacia, em 2 meses foram 65. Armas de fogo, 12. Armas brancas, 4. Foragidos recapturados ou mandados de prisão em aberto foram 22, e quilômetros percorridos diretamente na área rural e na operação, 13.550. Convém ressaltar, senhoras e senhores, que esses números não são prisões, não são armas retiradas dos pomares. Isso foi retirado em Vacaria, ok? Área urbana e área rural. A nossa atenção, Lemos, ela tem que ser também na área urbana. Por quê? Porque o aumento da população acaba também repercutindo aqui. Então, nós temos que focar o policiamento nas duas áreas. Os recursos financeiros alcançados pelo governo do Estado, pelo comando da Brigada Militar, para podermos executar a missão, nos 2 meses também, cerca de horas extras em fevereiro e março, quase R$70 mil. Combustível utilizado foi R$ 3.285 em fevereiro e quase 4.930, pouco mais de 4.900 em março. A manutenção de 3 viaturas que foram utilizadas especificamente nessa operação, ela remonta a 12 mil, quase 13 mil reais. Viaturas que precisam ser de maior porte, com maior efetivo, maior armamento, porque o afastamento deles é maior do que as viaturas que trabalham aqui na área urbana. Então, nós temos um total de R$ 88 mil investidos diretamente na operação em Vacaria. Convém ressaltar também que, muitas vezes, não eram as viaturas, as equipes que estavam trabalhando na Operação Colheita que vão atender uma ocorrência lá no pomar. Às vezes, essas equipes já estão no horário de descanso
e as nossas viaturas, que aqui estão em Vacaria, atendendo ocorrências do 190, acabam por deslocar lá no pomar X, no pomar Y, por conta de uma briga, por conta de alguma situação que se faça necessária. Então, todo o policiamento de Vacaria é voltado para a colheita. Convém que esses aqui, destacando esses aqui, que são diretamente nessa operação. Uma forma de mensurar, então, se há resultado, se há produção de segurança pública, senhoras e senhores, é nessa forma, levando em conta os indicadores de criminalidade. O que nós fizemos aqui? Nós levamos em conta que o primeiro trimestre desse ano, em comparação ao primeiro trimestre de 2018, tivemos, na maioria dos índices criminais que somos estipulados pelo comando da instituição, como meta de redução, são 7 grupos criminais, em 2 deles apenas que nós tivemos um pequeno aumento. Mas é perfeitamente explicável isso, senhoras e senhores, porque o número já de 2018 já abarcava uma boa redução, Panho. Então, nós reduzirmos o que já é baixo, já fica mais difícil. Todos os anos essa tarefa vai ficando um pouquinho mais árdua. Porém, o que importa é manter nesses patamares baixos. Há alguns anos atrás, roubos a pedestre num trimestre, no primeiro trimestre do ano, nós chegamos a ter mais de 40. E hoje a gente tem esse patamar um pouco mais reduzido. E furtos de veículo também, já passamos de 20 em 3 meses. Ou seja, nos últimos anos, com a execução dessa operação, com o desencadear dessa operação, nós viemos reduzindo, mesmo nesses meses extremamente delicados e sensíveis, não só por conta da operação colheita, mas sim por conta do verão, que é onde há uma circulação maior de pessoas, os dias são mais longos e acabam repercutindo na criminalidade. Também, nós precisamos mensurar os indicadores de produtividade. O que são os indicadores de produtividade? São os crimes bons, ou seja, aqueles que são revelados pela ação policial. Não a uma vítima que chamou a polícia, não uma vítima que foi fazer um registro na delegacia. Eles são frutos justamente da proatividade do policial. Então, temos lá prisões que aumentaram significativamente, 25%, é um número bastante alto. Foragidos recapturados, apesar de não havermos um incremento, nós continuamos com um número bastante expressivo, já há alguns anos, que são mandados de prisão em aberto e foragidos que estavam fora do sistema prisional. Armas de fogo, nós dobramos na comparação com 2018, no primeiro trimestre, e os detidos com entorpecentes. Aqui convém ressaltar, é tanto posse de entorpecentes para uso próprio, quanto tráfico. E sabemos que esse é um dado relevante, porque o tráfico ele se adequou à legislação. Muitas vezes o indivíduo está com uma pequena quantidade de drogas, mas ele está levando de um ponto para outro. Então, ele também é um traficante. Às vezes, ele é um usuário que ganha a sua droga através desse trabalho, por assim dizer. Então, nós tivemos um aumento significativo também na detenção de pessoas com drogas. Convém, então, ressaltar aqui que fizemos quase que todas as nossas ações, todos os dias nós registramos os estabelecimentos visitados, é assim que se deu o patrulhamento da Operação Colheita, visitando, fazendo contato com os responsáveis pelos pomares, com as equipes de segurança, enfim, com todas as pessoas que pudessem nos dar informações e que pudéssemos nós, Brigada Militar, Polícia Ostensiva do Rio Grande do Sul, transmitir segurança. Atuando, como que se dá a nossa atuação? Através da prevenção no primeiro momento. Seja ela através de revistas, muitas vezes os responsáveis pelos pomares nos acionam, fazem contato previamente conosco e nos avisam que estão vindo um ônibus, 2 ônibus, 3 ônibus com trabalhadores. Então, vocês podem ir lá recebê-los, já realizar uma pesquisa se não tem nenhum foragido, ninguém com arma, ninguém com droga. É um trabalho preventivo. Também aquela forma ali que antes apareceram nas imagens, que é visitando e aumentando o patrulhamento na região. Também, trabalho preventivo, barreiras de fiscalização de trânsito nas estradas vicinais, muito importante. Foco de resultados extremamente positivos. E a presença policial como um todo, não só lá na área rural, como eu disse, mas nos acessos, nas entradas e saídas do município. Muitos crimes são praticados na área rural e os indivíduos, os autores, acabam voltando para o perímetro urbano.
Então, a Brigada Militar atua nos acessos, nas chegadas do nosso município. Também, quando a prevenção não é eficiente, quando não é suficiente, nós temos a repressão. O que a Brigada Militar faz? Atua dessa forma. Foram diversas armas de fogo, como eu já falei nos resultados, um número expressivo de prisões de indivíduos, enfim. Quanto aos crimes diretamente ocorridos nos pomares, praticamente nada, praticamente zero. Uma ou outra briga, uma ou outra ocorrência de furto, coisas pequenas. Tivemos esse aqui que eu destaquei, praticamente terminando oficialmente a nossa operação no dia 29 de março. Teve essa briga que um indivíduo lesionou o colega com uma faca. Não foi algo de maior gravidade, essa pessoa foi atendida no hospital, foi liberada logo em seguida, e o autor lá mesmo, naquela hora, foi preso em flagrante pela Brigada Militar. Ou seja, dizendo em outras palavras, o crime mais grave que nós tivemos nos pomares, a Brigada Militar efetuou a prisão do indivíduo. Senhores, concluindo, mais uma vez eu agradeço a confiança do meu comando por já desde 2015 me incumbir dessa missão. Agradeço a atenção e a parceria dos nossos colegas aqui que eu já citei e reforço que a nossa Operação Colheita ela foi positiva esse ano, ela está crescendo todos os anos. Concluímos que, muito provavelmente no ano que vem, como já não será mais um ano de transição, nós iremos pedir o recurso para que ele venha antes e possamos executar a missão já em janeiro e estender a operação até abril, porque sabemos que ainda há algumas culturas que estão sendo feitas. Então, nós precisamos continuar dando atenção. Não que não estejamos agora, nesse momento, mas o nosso recurso precisa ser reforçado, muito provavelmente até o final de abril. E para 2020 é isso que o comando do 10º BPM espera. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado, capitão. Passo novamente a palavra, se assim o entender, para o Major Rodrigo, que agora responde pelo 10º BPM. Posteriormente, se também quiser fazer uso da palavra, o nosso tenente-coronel Fabiano, se quiser, está à disposição, tenente. Muito obrigado. Apenas parabenizar pela apresentação, Douglas, e fazer alguns apontamentos. Aquela questão, como foi observada ali dos foragidos, a redução muito é justamente pela proximidade que se estabeleceu com os produtores rurais. A possibilidade de fazer a fiscalização efetiva, essa abordagem preventiva, na chegada e a identificação desses trabalhadores que vêm trabalhar no meio rural. Antigamente nós tínhamos um problema, o coronel sabe disso, e foi esse problema justamente que motivou essa operação, da vinda de pessoas foragidas, procuradas pelo sistema, que muitas vezes vinham se esconder dentro dos pomares. E aí tivemos vários problemas, vários incidentes graves de repercussão, inclusive de nível nacional. Então, essa aproximação junto dos produtores possibilitou que houvesse justamente essa ação mais efetiva e, consequentemente, também esse fator faz com que essas pessoas foragidas não venham mais procurar abrigo nos pomares. Então, acaba, por vezes, selecionando também a mão de obra que vem trabalhar em vacaria. Com relação também à questão já mencionada pelo Moraes, sobre os dados do roubo a pedestre, nós trabalhamos com índices criminais de 12 anos para trás. Então, temos um banco de dados que esse sistema Avante nos possibilita a gente fazer uma avaliação mês a mês, numa repercussão, numa média de 12 anos. Então, dentro dessa projeção, nós temos uma meta de redução todo ano de 5%, a nível de 5%. No caso, nós temos hoje, vamos dizer assim, o número aparece ali em vermelho, mas para nossa felicidade, nós ainda estamos dentro de um patamar, de um prognóstico de redução a nível desse lapso temporal. Então, acompanhamos isso semana a semana, a evolução desses dados, coordenando e controlando e direcionando o nosso efetivo para essas ações. E só frisar como o capitão também apresentou ali, o capitão Douglas, a demanda, muitas vezes, embora nós tenhamos uma patrulha ou duas patrulhas, muitas vezes,
trabalhando especificamente nesta operação. Todo o policiamento da cidade ele fica voltado, muitas vezes, em determinados horários, quando nós não temos o efetivo desta operação destinado, a ter que acorrer às propriedades rurais, aí, onde está sendo os produtores, né, onde está sendo, muitas vezes, lá conturbada a situação por um desentendimento, uma briga, um furto, como foi bem citado aqui também. Então, muitas vezes, nós temos que deslocar os nossos meios disponíveis naquele momento para que haja a resposta imediata da brigada. Portanto, esses dados que foram apresentados, eles não representam a totalidade do comprometimento da instituição com a operação colheita da maçã, porque nós passamos 24 horas atendendo, né, a demanda tanto do campo, no meio rural, quanto da cidade. Tá? Então, isso aqui são dados específicos apenas daquela patrulha que ela foi destinada somente para essa finalidade. Mas temos todo o complexo do policiamento que está voltado para isso também. E, mais uma vez, reforçar, né, nosso agradecimento, né, ao Coronel Paim, né, por nos conduzir a este momento. Né, lá atrás, em 2013, surgiu esta demanda, e eu me lembro, era subcomandante na época, né, quando o Coronel Paim questionou justamente essa problemática de vacaria, né, e dizia, ainda assim, fazia uma comparação, que todo verão a gente mandávamos gente, né, para a Operação Golfinho, no litoral, né, trabalhar lá, atuar lá, e nós recebíamos uma demanda de 12, 13 mil trabalhadores aqui, que muitas vezes tumultuava o nosso sistema de segurança. Né, e aí, tendo essa visão, o comandante Paim possibilitou que hoje chegássemos nesse resultado extremamente positivo para a segurança e para toda a comunidade produtora e toda a comunidade de vacaria. Muito obrigado, coronel, mais uma vez. Né, desejo sempre toda a felicidade possível nessa nova jornada. Muito obrigado. Obrigado, Major. Passamos, então, a palavra agora ao Tenente-Coronel Fabiano Domênico Paim. Boa tarde aos presentes. Saudar o presidente dessa casa, que é o Douglas, e saudando ele, saudar todos os nossos vereadores. Parabenizar aí o Moraes, aí, que trabalhou mais diretamente na operação. Sobre a operação, eu praticamente não vou falar, os números estão aí, né, e já não sou mais a pessoa adequada a falar, e sim o comandante do 10º, mas reportando lá, quando a gente teve a ideia de criar essa operação, também era tirar, né, Souza, essa carga que tudo que ocorre de errado é em virtude da colheita da maçã em vacaria, e não é. Né, os números estão aí, foi um baixíssimo número de ocorrências, né, e até seria natural se aumentasse, digamos, aumenta quase 1/4 da população, e que aumentasse 1/4 das ocorrências. E isso não é verdade, né? A gente faz esse levantamento aí. Então, o que a gente buscava na época também é tirar essa visão aí que um setor trazia mais problemas para a vacaria do que soluções, o que não é. Né? E realmente é uma operação necessária. Esse ano um pouquinho prejudicado, quando há troca de governo, a gente sabe, as coisas demoram um pouquinho a acontecer, né, em questões de verba, esse tipo de situação, e a gente acredita que para o ano que vem, né, seja bem mais fácil, né, já não há uma transição. Aproveitar o momento, então, já que a gente deixou o comando há pouco, para agradecer aos vereadores, né, e toda essa Casa Legislativa pelo apoio que sempre deram ao nosso comando, as questões que a gente sempre trouxe aqui para a Câmara de Vereadores, algumas mudanças de legislação que a gente sabia que refletiriam, né, na questão da segurança pública, sempre fomos ouvidos, sempre tivemos esse espaço. Agradecer o Panho e a Kelly do Concepro, né, nossos braços direitos, aí, sem dúvida, e parabenizar vocês pelo trabalho. Torcer para que esse projeto, aí, que na verdade a gente já vinha discutindo, essa questão da Zona Azul, né, seja aprovado, porque, infelizmente, é uma questão até de educação, né, essa questão do tempo ali, se todos nós cumpríssemos com as nossas obrigações, não precisaria haver sequer tolerância, né, mas o que a gente vê é que alguns condutores ainda não o fazem, né, e isso acaba, digamos, sendo um mau exemplo. Aí é um condutor que cumpre com a sua obrigação, indicando um outro que não cumpre. Né, então, infelizmente, às vezes, tem que ser levado a esse termo, né? A gente que trabalha com fiscalização sabe disso,
né, que, na verdade, a parte mais sensível do homem, né, do ser humano, acaba sendo o bolso, né? Então, às vezes, essa questão da tolerância e tal, a gente acaba tendo que mudar para reeducar, né, às vezes, os nossos condutores. E a gente sabe que a questão da circulação, da mobilidade ali no centro melhorou bastante com essa questão da Zona Azul. E se a gente comparar, né, com outros municípios, não adianta, as cidades crescem, o número de veículos é grande, as ruas se tornam pequenas e mudanças são necessárias, né? Já não vivemos mais naquele tempo de a gente conseguir estacionar o carro, às vezes nem sequer na frente de casa a gente consegue, né? Quanto mais você vir na área central e querer estacionar na frente do banco, querer estacionar na frente da loja que você vai. Qualquer outro lugar, né, a gente paga muito mais para estacionar, desloca grandes distâncias e acaba não reclamando, né? E na nossa a gente se torna um pouquinho comodista, né? Na verdade, a gente quer sempre se beneficiar de uma ou de outra forma. Então fica aqui meu agradecimento ao Agapome aí na parte do Souza aí também nos auxiliando, o CDL, né? Todos os senhores e as senhoras aí que sempre contribuíram com o período que nós tivemos à frente do 10º, a imprensa, né? Sempre muito importante na divulgação dos resultados, né, e também nas cobranças que precisam ser feitas. Então, nosso muito obrigado à imprensa, o Arasquim, que está ali também, sempre nos atendendo aí quando a gente precisou. Então, deixo aqui o nosso abraço e agradeço a oportunidade e desejo um grande comando aí para o Major Rodrigo, para o Capitão Moraes, aí, e a gente continua à disposição naquilo que for necessário. Obrigado, Coronel. Convido os senhores para que permaneçam na mesa, para que a gente ouça a manifestação dos colegas vereadores. Posteriormente, terei passado a palavra para o Souza, o representante da Agapome, aí, que também é sempre entidade que apoia essa operação. Cumprimento a dona Ivanete Ossani, também representante do Condim, do CDL, Varasquim também, que chegou nesse momento. Então, vou passar a palavra para os colegas, para que possam fazer também sua menção e o seu agradecimento à presença dos senhores aqui. E, posteriormente, a gente suspende a sessão uns minutinhos para que a gente possa se despedir dos amigos e liberá-los também. Afinal de contas, sabemos que são muito atarefados.